sou a professora Darilane e hoje vamos estudar a história. Vamos compreender o conceito de comunidade e de grupos sociais. Sim, vivemos em uma comunidade, mas muitas vezes não conseguimos compreender, entender, decodificar esse conceito. E vamos entender o que é grupos sociais e como estamos inseridos neles. Vamos lá? A comunidade e os grupos sociais. Vivemos em uma comunidade. Sim, estamos inseridos na comunidade e a partir dessa comunidade nós desenvolvemos nossos hábitos e costumes. Comunidade é um grupo de pessoas que vivem ou trabalham no mesmo local. Mas comunidade, nós temos o valor afetivo. Formamos a comunidade a partir do valor afetivo, características comuns. A primeira comunidade que estamos inseridos é a nossa família. E a partir dela, nós obtemos valores, hábitos e costumes. A primeira comunidade, novamente, a primeira comunidade que estamos inseridos, que convivemos as nossas famílias, nossos pais, tios, avós. Com ele, nós criamos hábitos e costumes. Geralmente, seguimos tradições religiosas, conceitos, muitas vezes até costumes de comida. Se sua mãe, seu pai gostam de tal refeição, geralmente você também vai gostar. A família é nosso primeiro conceito de comunidade. A partir desse momento, evoluímos para a escola. Sim, a comunidade escolar. Muitas vezes, quando saímos do âmbito familiar, vamos para a escola. E ali, nós ampliamos nossos conceitos de comunidade. Por que ampliamos? Porque vocês começam a ter interações com pessoas diferentes, de hábitos e costumes que não são semelhantes aos seus. E começamos a compreender melhor as diferenças. E por aí vamos evoluindo. Depois vai vir a sua comunidade de trabalho, de amigos. Mas lembrando, comunidade é aquele que possuímos, aquelas pessoas que construímos um apego afetivo, desculpem. A comunidade escolar, você está na escola. A gente vai ver mais para frente. A escola é um grupo social. Porém, naquele grupo social, você vai ter sua comunidade de amigos. Você vai ter aquele grupo de amigos, professores ou responsáveis que vocês têm um apego afetivo. No grupo social, estamos inseridos na sua comunidade. No trabalho, o que você frequentar sempre vai ser assim, vai ter um grupo. Porém, aquele grupo a gente vai ter nossa comunidade. No meu tempo, é chamado de tribo, não era? Isso faz bem muito tempo atrás. As comunidades variam quanto ao tamanho e à organização, sendo um grupamento de pessoas que vivem dentro de uma mesma área geográfica, urbana ou rural. Por isso que temos comunidades rurais e urbanas, que vemos muitos aqui no nosso município de Vitória, unidas por interesses comuns. As comunidades são elementos constitutivos de uma sociedade. Então, sociedade existe a partir do interação. Fala o nome agora, interação. Vou parar nem falar novo. A sociedade existe a partir da interação das comunidades, das diversas comunidades diferentes. Vai existir uma sociedade. E como eu falei, nossa primeira comunidade é a familiar, onde nós vamos obter os primeiros hábitos e costumes. Depois vai vir a escolar, a religiosa, sim, comunidade religiosa. A religião que você segue ou não. E depois a comunidade urbana ou rural. Esses que eu acabei de apresentar são os conceitos de comunidade. Alguns conceitos de comunidade: familiar, religiosa, escolar, rural ou urbana. Então, vamos lá. Grupos sociais correspondem às relações estabelecidas entre duas ou mais pessoas, tendo como forma de interação alcançar objetivos e interesses comuns. Para a gente revisar, comunidades são pessoas que têm uma ligação São pessoas que possuem uma ligação a partir de sentimentos. São pessoas que vocês escolheram a conviver. Já grupos sociais, não. São duas ou mais pessoas que têm objetivos e interesses comuns. Sentimentos é uma coisa, objetivos e interesses são outras. Ao longo de nossas vidas, fazemos parte dos mais diferentes grupos sociais, seja por escolha própria ou por motivos que dependem de nossas vontades. Vamos analisar melhor. Escolha própria é quando você escolhe participar daquele grupo.
Vamos pensar, um exemplo. Vocês que gostam de jogar bola, vocês têm o seu grupo social de lazer. Foi a opção de vocês estarem ali. Lógico que no grupo pode ter 1000 pessoas. A partir daquelas 1000 pessoas, vocês vão formar sua comunidade de amigos. E os motivos dependentes é quando vocês, crianças, seus pais pais ou responsáveis, né, levam vocês a frequentar tal lugar com tal pessoas que eles gostam. Porque até esse momento, como eu já tinha avisado anteriormente, como eu tinha dito, sua primeira comunidade é familiar. E a partir da família é que construímos nossos valores. Então, quando é sua vontade, escolha de vocês. Independente da sua vontade, quando vocês ainda não podem fazer essas escolhas. Porém, compartilhamos hábitos, valores, normas e costumes com esses grupos. Vamos entender melhor o grupo social, que eu vou chegar mais para frente, mas só explicando melhor. Grupo social escolar. Você vai ser amigo de todo mundo da escola? Geralmente não somos, né? Mas tem que as pessoas que são, mas calma. Geralmente não somos amigos de todo mundo que está ali na escola. Porém, compartilhamos o objetivo em comum, que é de aprender. Então, o grupo social escolar, nosso objetivo comum é de aprender, onde compartilhamos hábitos, valores, normas e costumes. Em cada grupo social, seus participantes desenvolvem uma relação de estabilidade. Para isso, dividem histórias, objetivos, princípios, tradições, símbolos e normas que garantem a ordem. Como eu tinha trazido o exemplo anterior da escola, que o nosso objetivo maior é de aprender. Temos normas, tradições e costumes ali para podermos ter nossa ordem escolar. Porque vamos imaginar, se a gente não tivesse como norma todos chegarem no horário. Imagina, cada um chegar em um momento diferente. Será que a professora ia conseguir dar a aula dela corretamente? Existem vários tipos de grupos sociais, mas os principais vamos aprender agora. Que é o familiar, que constitui nossa primeira comunidade. Vejam, quando eu digo familiar, é seu primo, seu tio, seu avô, todos aqueles que vocês possuem uma ligação. A partir da seu familiar, você vai constituir sua comunidade familiar. Lembra que uma coisa, depois outra. Temos o vicinal. Sim, vicinal, nome complicado, mas é nossos vizinhos. Vizinhos, professora? Sim. Grupos sociais de vizinho. Vizinhos são pessoas que temos constantemente interação, possuímos objetivos em comum, que é morar ali naquele lugar, tornar aquele lugar melhor para se morar. E ele faz parte do seu grupo social. Educativo, que é o escolar. Religioso, geralmente é a religião que você frequenta. Lazer, professora, assim, a partir do momento, o lazer é um grupo social. Se você, como eu trouxe anteriormente, você frequenta um espaço de lazer, aquele espaço de lazer se torna um grupo social. Só relembrando aqui, para vocês compreenderem melhor. No espaço de lazer. Como eu disse anteriormente, se você gosta de jogar bola, o futebol aquilo ali é um grupo social. Se você frequenta algum esporte, aquele esporte se torna um grupo social. Profissional é um grupo social. Vocês têm um objetivo em comum, que é a profissão, que é o trabalhar. Vocês ali precisam ter sentimentalmente igual a família? Não. Mas vocês, a partir daquele grupo social, geralmente vamos constituir nossa comunidade profissional, que é aquelas pessoas que possuímos ligações. São os nossos melhores amigos, bem dizer. E por último, o político. Sim, o político é um grupo social. São pessoas que têm um objetivo comum na política e geralmente cada um constitui um grupo diferente. Então, a partir disso, como vimos anteriormente, né, os grupos sociais, todo grupo tem suas características, porém temos características em comum. Vamos compreender melhor? Pluralidade, que é o coletivismo e inserção de 2 ou mais pessoas para a construção de um grupo. Todo grupo social tem que ser constituído de 2 ou mais pessoas. Uma pessoa pode constituir um grupo social? Não. Organização. Refere-se à ordem imposta no grupo, de respeito à participação de cada um dos seus membros.
especialmente nos papéis assumidos. Vamos trazer agora aqui o exemplo da política. Temos o prefeito, o vereador e ali é um grupo social. Interação social. Mesmo com as diferentes maneiras de contatos, os sujeitos comunicam-se e interagem entre si. Exterioridade, existência do indivíduo, independente de sua inclusão em um grupo. Gente, mesmo sem a gente perceber, estamos constantemente inseridos em grupos sociais. Objetivo em comum, foi o que eu relatei agorinha. Geralmente a ligação entre os integrantes de um grupo são os valores, princípios e interesses em comum. Porque, veja, eita, eu não tenho... Como é que você vai fazer parte de um grupo social se você não possui objetivo em comum que aqueles membros? Não é? Para você fazer parte, vocês precisam ter objetivos em comum. Preciso ter todos os objetivos em comum? Não, mas vocês precisam ter objetivos que se coincidem, objetivos para se interagir. Consciência grupal, compartilhamento de ideias, pensamentos, desejos e sentimentos. Continuidade, as interações e partilhas precisam manter certa duração. Então, como tudo na vida tem regras, né, os grupos sociais têm. Trouxe as características. Uma pessoa só para a gente relembrar, uma pessoa só faz grupo social? Não, grupo social é interação de umas ou mais pessoas. Grupos sociais dividem objetivos e interesses em comum. Então, se você tem interesse comum, juntamente com mais pessoas, podemos caracterizar em um grupo social. Daí, a partir do seu interesse, é que vamos compreender se é um grupo social político, se é religioso, se é educativo e assim por diante. Esse grupo social ele vai ter normas, vai ter regras para poder funcionar corretamente. Deixa eu citar aqui para vocês. O escolar. A escola possui hierarquia, diretores, coordenadores, professores e alunos e assim por diante, para poder funcionar o grupo social, para ele poder funcionar corretamente. E podemos ter grupos sociais com os de participação e os de não participação, isto é, aqueles que temos vínculos ou não. Ainda temos os grupos informais ou formais, ou seja, os grupos informais são aqueles do qual fazemos parte sem regras ou normas. O que serão os grupos informais? Seus amigos. Vocês compartilham algo comum, que é o quê? O sentimento, que é o objetivo de se divertir naquele tal momento. Se possui regra, geralmente, não. Por quê? É uma amizade. Já os grupos formais são formados pela alta racionalidade e os indivíduos que eles pertencem está aportado por regras e leis. O que podemos trazer como grupos sociais formal? O seu trabalho, onde seus pais trabalham, que se formam em um grupo social que eles são pautados por regras e leis. Os grupos sociais se dividem em 3 grupos. Vamos compreender melhor? Temos o primário. O primário é que você possui mais ligamento, mais objetivos em comum. É aqui que você também vai possuir um sentimento, que é o quê? Nossa família, nosso familiar. Secundário são aqueles que vocês só possuem muitas das vezes objetivos, interesses em comum. Podemos citar o local de trabalho. E o intermediário, que vocês possuem objetivos, interesses em comum, porém também possui sentimentos, ligações afetivas, que podemos trazer como exemplo a escola. Então, grupos sociais se dividem em 3 grupos. Primário, secundário e intermediário. A partir do momento que convivemos em grupo social, vamos compreender, vamos evoluir muito. Quando nós saímos da nossa primeira constituição de comunidade, que é a nossa família, nós temos o conceito que a nossa família foi constituída, o conceito religioso, o conceito social. Então, quando você sai daquele quadradozinho familiar que você vive e é inserido com outras pessoas diferentes, vamos constituir certos pensamentos. Imagina se você viver só naquele conceito que sua família tem. Como seria? Daí você sai daquele quadradinho familiar. Vou trazer um exemplo mais perto nosso. Sai do quadrado familiar e chega na escola. Na escola onde você vai interagir com pessoas diferentes, costumes diferentes, crenças diferentes. A diferença vai constituir o quê?
pensamento, vamos pensar sobre isso, pensar sobre essas pessoas. Mas lembrando, toda diferença deve ser e é respeitada, tá certo? Não é porque uma pessoa não é igual a você, não pense igual a você que essa pessoa é diferente. Não. Somos formados por pessoas diferentes. Cada pessoa vai ter um gosto, um pensamento diferente. Porém, devemos respeitar todas as pessoas, todas as diferenças, tá certo? Então, vamos compreender os benefícios da gente poder ser inseridos nos grupos sociais? Começamos a aprender a compartilhar e trocar ideias. Sim, nós começamos a compartilhar ideias e pensamentos e a respeitar as ideias e pensamentos dos outros. Aprender a se colocar no lugar do outro, a ter empatia. Não é porque em você, não é porque ocorreu um episódio e você não está sentindo, mas não quer dizer que aquela pessoa tem que ser igual a você. E aprender o valor do respeito, tolerância, solidariedade e aceitação. Justamente isso que eu falei. Respeitar o outro não precisa ser igual a você, e você não precisa ser igual a ninguém. Nós temos diferenças e todas as diferenças devem ser respeitadas. Conviver com pessoas diferentes faz com que você esteja preparado para várias situações. Então, aprendemos hoje o conceito de comunidade e o conceito de grupos sociais. Vivemos hoje em um município, vivemos em uma sociedade que ele é constituído a partir de várias comunidades e vários grupos sociais diferentes. Aprendemos também que nossa primeira comunidade foi a familiar. Foi dela onde temos os nossos primeiros conceitos religiosos, sociais, políticos e assim por diante. Mas que devemos respeitar a ideia do outro. O outro não precisa ser igual a você. E você não precisa ser igual ao do outro. Mas devemos respeitar todas as diferenças. E essas diferenças fazem com que nós estejamos preparados para diversas situações futuras. Então, esse agora é aquele momento que você pega seu cadernozinho para copiar as questões. Calma, não é nada difícil, que no instante vocês vão fazer. Então, eu hoje coloquei só 2 perguntas, super fácil de você responder. Porém, vai precisar pensar um pouquinho. Primeiro, observe a comunidade que você está situado. Descreva um texto relatando um pouco sobre a sua comunidade. Sim, eu quero que você relate um pouco como é a sua comunidade. Se sua comunidade é rural, se é urbana, o grupo social que você está ali inserido, o vicinal, como ele é constituído. E segundo, o que é grupos sociais e qual você está inserido? Professora, eu tenho inserido em vários grupos sociais? Sim. Imagina o grupo social onde você primeiro nasceu, onde você foi estudar. Eita, já estou dando as respostas. Então, esse é aquele momento que eu agradeço por vocês terem assistido a aula. Vou me despedindo, mas a gente se encontra, viu, na próxima semana. Tchau, tchau para todos e até a próxima.